Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam convosco. Vamos abrir as nossas Bíblias e mantê-las abertas no livro de Ruth, capítulo 3. Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Ruth capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de buscar um lar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer o homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. E ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Disse-lhes Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Oremos mais uma vez. Pai, que a tua infinita misericórdia e graça venha tocar os nossos corações nesta noite, e que teu Espírito Santo encontre um terreno fértil, ó Pai, para que a semente que for plantada nesta noite possa germinar e gerar frutos. Guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda, Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos seus lares, que o teu Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, talvez o livro de Ruth é um dos mais belos livros que a narrativa bíblica pode nos trazer. Se existe um livro que pode demonstrar a graça do Senhor sobre nós, é esse livro de Ruth. De como que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, pode, num ato gracioso, inserir alguém dentro do seu contexto salvífico, com uma forma tão graciosa e tão particular. Esse livro vai falar de um romance. Na verdade, na nossa linguagem técnica, é um livro com narrativa de novela. E daria uma bela novela. Fala de um casamento. Casamento de Ruth e casamento de Boaz. Apesar do livro levar o nome de Ruth, o personagem principal nesse livro não é Ruth. É Noemi. No entanto, o livro de Ruth vai nos mostrar como que Deus está preparando a sua noiva para o seu noivo. E dentro deste livro, nós conseguimos entender e encontrar alguns princípios que o próprio Senhor estabelece para que um dia o noivo, Jesus, possa encontrar a sua noiva para as grandes, ou a grande, bodas do Cordeiro. Fala de um casamento, fala de união de duas pessoas. E eu me lembro do meu casamento, inclusive eu tenho testemunhas aqui, que estavam presentes no meu casamento, tenho até padrinhos do meu casamento aqui, que é um momento em que duas pessoas, de duas famílias distintas, deixam seus lares, e perante o ministro do Evangelho, se unem, formando uma só carne. Dentro desse ato, há, perante o ministro, comprometimentos. A gente se compromete a amar, a respeitar, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza. Tudo isso vai acontecendo perante o ministro e na presença de Deus. É um momento em que existe grande expectativa
tanto do noivo quanto da noiva. Porque ao sair da igreja, eles terão um novo lar, uma nova vida, novos problemas. Terão sim as suas famílias. Mas os filhos formarão uma outra família, assim como flechas na mão do arqueiro. Os filhos são flechas na mão do arqueiro, em que o pai os prepara para lançá-los para uma nova vida, uma nova expectativa, uma nova esperança e um novo horizonte. Esse é o casamento. E é assim que a Bíblia trata a reunião da igreja com Jesus. Se nós prestarmos atenção em toda a narrativa bíblica, Deus vai nos mostrando situações particulares em relação ao casamento. O primeiro deles é Adão e Eva. Cresçam, multipliquem-se, formem uma só carne. Depois nós vamos encontrando os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E lá a gente encontra momentos particulares em que essas mulheres, por algum motivo, elas não podem gerar filhos. E graciosamente, por uma ação de Deus, encontra-se nessas mulheres a geração de filhos por vontade do Senhor e por permissão do Senhor. E é assim com a igreja. Nós não conseguiremos gerar filhos se não for pelo Senhor. Nós não conseguimos, através de nós mesmos, gerar filhos, porque nós não temos um evangelho. O que nós temos é Jesus, e Jesus é o evangelho. Qualquer outro evangelho que for pregado a qualquer outra vida que não seja Jesus, o que a Bíblia vai dizer que é? Anátema, maldito. Então Deus aqui no livro de Ruth, Ele vai preparando e vai nos mostrando quem é a noiva e quais são as características que Deus atribuiu a essa noiva. Conseguimos encontrar no primeiro capítulo de Ruth algumas características. Primeiro, o livro de Ruth, ele é escrito num momento muito, muito escuro do povo de Israel. Se nós encontrarmos no último versículo de Josué, nós vamos encontrar uma palavra de Deus dizendo o seguinte: e não havia rei em Israel, e todo mundo estava fazendo conforme a sua cabeça, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, porque não tinha governo. Nós encontramos no livro de Juízes, Deus levantando homens para governar a terra, e a gente vê uma sucessão de abandono do povo de Israel no livro de Juízes. E a gente vai encontrando nos primeiros capítulos do livro de Juízes, e o povo fez mal a Deus, segundo as suas ações. Em todo o capítulo, os primeiros capítulos de Juízes, o livro de Juízes vai encerrar com duas histórias trágicas. Uma delas encontramos a família de Benjamim, um dos escolhidos de Deus, com uma situação extremamente complicada. E aí encontramos o livro de Ruth, que é escrito nesse mesmo período. O início do livro de Ruth vai dizer que nos dias em que julgavam os juízes. Provavelmente, o camarada que escreveu esse livro é Josué. Porque Juízes, Ruth e Josué estão no mesmo contexto. Estão na mesma época cronológica. Então nós vamos encontrar aqui que esse livro de Ruth foi escrito num período escuro de Israel. Num período de problema. Num período em que Deus, ou o povo de Israel, tinha virado as costas para Deus. Uma outra informação importante que esse livro de Ruth vai dizer é que houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Aqui a gente vê um problema. Belém de Judá significa casa de pão. Tinha fome na casa do pão. Aqui tem um problema. E a gente consegue entender que Deus estava agindo com juízo sobre o povo de Israel. Todas as vezes que a gente encontra essa questão de fome,
dentro da Bíblia, que Deus está, que existe fome em determinado lugar, é porque Deus está agindo com juízo. Deus tem dado juízo àquele povo, e havia fome na terra ou na casa de pão. Saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Vai contar também da história de uma família, a família de Elimeleque, com sua esposa Noemi, com as suas filhas Ruth e Orfa, e com seus respectivos maridos, Malom e Quilion. Então nós vemos aqui que existia também uma família que estava saindo da terra em que tinha fome, para uma terra de Moabe, à busca do quê? De subsistência. Morre Elimeleque, Noemi fica viúva. Morre Quilion, Orfa fica viúva. Malom, aliás. E morre Quilion e Ruth fica viúva. Aqui nós vamos encontrar a primeira característica de alguém que Deus prepara para encontrar com o noivo. De que terra era Ruth? Moabe. E quem eram os moabitas? Quem eram os moabitas? Se nós formos para Gênesis capítulo 19, nós vamos encontrar uma história de Ló e suas 2 filhas. Em que essas 2 filhas deitam com seu pai Ló para gerar o quê? Filhos. Elas dão de beber a Ló, e este pai gera filhos das suas filhas. Gera então Amon e Moabe. Muito particular isso, porque lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar uma passagem dizendo que isto era extremamente relevante. Porque Deus vai dizer no capítulo 23, versículo 3, o seguinte: nenhum anomita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porque o moabita é filho do pecado. Quem é Ruth? Ruth é uma mulher, filha do pecado, proibida de se misturar com o povo de Israel. Era uma mulher que não tinha mais herança, não tinha direitos nenhum sobre Israel, completamente excluída da convivência do Deus de Israel. Essa era Ruth. Essa era as pessoas que viviam em Moabe, a moabita. Mas no decorrer do livro a gente vai encontrando outras características. Ao morrer esses maridos, Noemi vira para suas noras e diga: olha, é melhor vocês voltarem para suas terras. Eu não tenho mais filho, eu não tenho mais marido, vocês não têm mais com quem se casar, vocês estão livres, podem voltar para suas terras. A Bíblia vai dizer que as 2 choram, mas ainda continuam com Noemi. Logo depois, Noemi levanta sua voz novamente e fala assim: olha, vocês estão livres, podem voltar para a sua terra, voltem para os seus deuses, volte para onde vocês provavelmente encontrarão sustento. Orfa, com um beijo carinhoso, dá em Noemi, e volta para os seus deuses, e volta para a sua terra. Porém, Ruth vira para Noemi e diz: não me conte mais isso, não me fale mais isso. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Uma mulher totalmente excluída do contexto hebraico, do contexto divino, das providências de Deus, confessa com a sua própria boca que o povo judeu seria o povo dela e o Deus de Israel seria o seu Deus. Que coisa linda, irmãos.
olha onde Ruth foi inserida. Olha onde Ruth está nesse contexto tão maravilhoso do livro de Ruth. Ela está à procura de quem? De um noivo? Não. Em nenhum momento nós vemos no livro de Ruth ela procurando um noivo, muito pelo contrário. Essa decisão dela seguir a Noemi gerou para ela alguns problemas. Porque ao voltar para Belém, no coração dela, ela também não poderia se casar, porque lá ela ia encontrar o quê? Judeu. Então, ao aceitar caminhar com Noemi, ao aceitar o povo de Israel ser o seu povo, e ao aceitar a Deus ser o seu Deus, ela foi para a terra de Belém sem nenhuma expectativa, sem nenhum interesse. Ela foi correndo risco, ainda, de ficar com a Noemi até a sua morte, porque ela vai declarar isso. Eu vou ficar com você até você morrer, onde você morrer, eu morrerei junto. Porque ela não tinha expectativa. Essa é a característica de uma noiva que Deus vai preparando para o seu noivo. Uma mulher que não tinha direito, uma mulher que era filha do pecado, uma mulher que não tinha as suas, que estava totalmente excluída da congregação, do seu contexto. É esta a mulher que Deus vai colocar no caminho de Boaz. E aí a gente encontra no capítulo 2, uma informação importante, que é a missão da noiva, a missão de Ruth. Capítulo 2, versículo 11 vai dizer: respondeu-lhe Boaz, e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da tua morte, de teu marido, e como a deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Ruth é uma mulher que deixou os seus pais, que deixou a sua família, para ir a uma terra em que ela não conhecia. O que o Evangelho vai dizer para nós ali no Novo Testamento? Que aquele que amar o pai e a mãe mais que eu, esse não tem parte comigo. Uma outra característica dessa mulher, a sua missão de abandonar, de deixar a sua casa e habitar em uma terra totalmente desconhecida. E então a gente entra no capítulo 3, e a gente vê aqui um conselho de Noemi. Logo no primeiro versículo, ela vai dizer, do capítulo 3, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar-te um lar, para que sejas feliz. De novo, Noemi está preocupada com Ruth. De novo, Noemi está querendo que Ruth saia do seu caminho, ou vá procurar a sua alegria. Porque logo no final do capítulo 2, a gente vai ver que do capítulo 1, a gente vai ver que Noemi está amargurada, inclusive ela pede até para ser trocado o nome. Não me chame mais de Noemi, me chame Mara. Amargurada. Noemi também está com vergonha. Noemi também está com medo. E aqui no versículo 1 do capítulo 3, ela está dizendo o seguinte: vai arrumar uma terra. E no versículo 2 ela vai dizer: ora, pois, não é Boaz, companhia de cuja serva estiveste, um dos nossos parentes? Então Boaz era judeu. Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Então ela está falando o seguinte, ó, o camarada vai trabalhar. Depois do trabalho, dá uma chegadinha lá onde ele está, e se encontra com ele. Se encontra com o seu futuro noivo. Só que Noemi dá 3 verbos condicionais para ela encontrar o futuro noivo: banha-te, unge-te e coloca os teus melhores vestidos. É sobre isso que eu gostaria de falar nesta noite. É sobre banhar-se, é sobre ungir-se, e é sobre colocar os teus melhores vestidos para encontrar o noivo. Por que será que Noemi está dando
estes conselhos a Ruth. Logo no início da mensagem eu disse que Deus estava preparando um contexto do Novo Testamento. E aqui a gente vai conseguir enxergar algumas ações necessárias para encontrar com o noivo. A primeira é banhar-se. O banho tem característica de tirar impureza, de se lavar, de arrancar aquilo que não está de acordo com o seu corpo. O banho tem um sentido de purificação. Nós não nos deitamos com as nossas esposas, aqueles que são casados, sem o banho, espero eu. Porque tem uma característica de toda a carga do dia em que nós carregamos conosco. Nós, ao entrarmos ao banheiro, a gente toma um banho para se limpar. Banhar-se tem o objetivo principal de retirar impurezas. É um lavar regenerador. Tiago 3, versículo 5 vai dizer: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A gente não consegue chegar na presença do noivo de qualquer jeito, não. A gente tem que ter uma lavagem. E essa lavagem é pela palavra, é pelo Evangelho, que revigora as nossas forças, que retira de nós as nossas impurezas. Uma outra característica é que esse lavar ele tem que ser diário. Espero eu também que seja diário, porque tem o meu filho, por exemplo, se fosse no caso dele, ele tomaria banho dia sim, dia não. Mas o lavar é diário. Quando nós encontramos em João 13, a passagem do lava-pés, e aqui a gente não está falando de predestinação, eleição, porque aqui a gente já é eleito, a gente já foi escolhido, Ruth já foi inserida dentro do contexto. Quando a gente olha para a passagem do lava-pés, a gente encontra Jesus tirando o sapato dos discípulos, colocando uma toalha no ombro e lavando os pés dos discípulos. Pedro, não podia ser outro, tinha que ser Pedro, disse para Jesus assim: você não vai lavar meus pés não, de jeito nenhum. Aí Jesus vira para ele e fala assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: então não só os pés, me lava todo, inteiro. Aí Jesus repreende ele de novo: não, você já está lavado pela palavra, eu preciso lavar os seus pés. E por que Jesus tinha que lavar os pés? As ruas na época de Jesus eram ruas de chão. Então todas as vezes que as pessoas saíam para fora dos seus lares após o banho, a primeira coisa que se sujava era o quê? Os pés. Porque o restante já tinha sido lavado. E Jesus está dizendo: quem já se banhou, já se banhou. Quem foi salvo, já foi salvo. Quem está escolhido, já está escolhido. Quem vai morar com o Senhor, vai morar com o Senhor. Mas lavar os pés tem que lavar todos os dias. Eu escutei uma explanação do reverendo Augusto de Codemos esses dias, na segunda-feira, quando nós tivemos aula. Ele disse o seguinte, e a grande máxima da aula foi eleição e predestinação. E ele falou assim: eu creio na eleição e creio na predestinação piamente. Claro, né? Mas eu não creio que a eleição e predestinação exima o escolhido das suas responsabilidades. Então, se nós achamos que nós somos eleitos, predestinados a uma vida eterna e não temos mais responsabilidade nenhuma perante o Senhor, estamos redondamente enganados. Porque nós somos salvos e nós somos inseridos dentro de um contexto como os filhos de Deus para gerar frutos dignos de arrependimento. Então o nosso lavar é diário.
Se nós olharmos no Antigo Testamento, a gente vai encontrar o sacerdote, quando ele ia fazer as suas ações dentro do tabernáculo. E a gente pode encontrar lá em Êxodo 30, 17, a gente pode dar uma lida. Êxodo 30, do 17 ao 20. Ele vai dizer o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as suas mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se achegar ao altar para ministrar. O sacerdote já tinha sido escolhido por Deus? Já. Era esses os camaradas a qual Deus tinha colocado sobre eles o ofício de cuidar do status religioso de Israel. Você foi escolhido como sacerdote, meu amigo. Você é o representante de Deus na terra. Agora, lave as suas mãos e os seus pés todos os dias, porque senão você vai morrer. A gente precisa entender como que é a noiva de Jesus. Não é simplesmente não. Ontem eu estava com os jovens lá e eu disse como que eram os casamentos na época de Jesus. Existia os dotes, o compromisso da noiva com o noivo. Então o noivo comprava a noiva e fazia a troca financeira por uma criança, às vezes com 10 anos, com 11 anos, e até chegar à idade de poder casar. Existia um compromisso, a noiva deveria ficar à espera do noivo e ela não poderia cometer nenhum ato que contrariasse a moral dela e do noivo. Caso isso acontecesse, o noivo poderia recusá-la ao casamento e desfazer o trato e não casar mais. Então a noiva tinha que ficar esperando o noivo pura. É assim que nós devemos estar. Porque Jesus, nós lemos lá em Efésios capítulo 5, virá buscar uma noiva sem mácula, sem ruga, e com os seus vestidos brancos. Uma outra característica é o lavar da santificação, que é exatamente esse que nós estamos dizendo. Efésios 5, 25, 27. Maridos, amai-vos a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí você pode virar para mim e dizer assim: Robson, mas a gente é fruto do pecado. Eu concordo, somos mesmo. Nós não prestamos nada, nem um pouco. Somos fruto do pecado. Somos filhos de um homem que matou uma geração inteira, Adão. Somos filhos. E depois da queda, se a gente entender e começar a ler a narrativa bíblica, a gente vai ver que depois da queda, o homem não consegue fazer mais nada certo. Caímos no capítulo 3 e no capítulo 4, um irmão já mata o outro. Você vê o nível que nós somos. E mata o outro por causa de herança, por causa da bênção. Quando nós falamos para nós, Robson, eu sou pecador. Irmãos, eu também sou. O grande problema é que como nós tratamos o pecado. Porque quando nós realizamos o pecado de forma, como que eu posso dizer, intencional, significa que não houve conversão. Houve comoção ou remorso do que a gente havia feito outra vez. Porque o arrependimento nos torna a não realizar o mesmo ato
em virtude dos efeitos que este ato pode nos causar. Ele vai falar também de unção. Unge-te. Então ele fala de banho, ele fala de santificação, ele fala de separação. Ele vai falar que nós somos, sim, chamados e escolhidos, mas em contrapartida nós temos que todo dia estar preparados para encontrar com o noivo. E depois Noemi vai dar o seguinte recado para Ruth: unge-te. Unge-te. Ungir também é um requisito para se encontrar com o noivo. Existem dois tipos de unção que a palavra nos traz. Isaías 61, 1 vai dizer que é a unção para o ofício. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Esta é uma forma de unção. Só que no versículo 3 ele vai dizer assim: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Então, quando Noemi está dizendo para Ruth, unge-te, ela está dizendo para Noemi o seguinte: se vista de alegria para encontrar o seu futuro noivo. Tome um belo banho, arranque as suas impurezas e fique alegre, unja-se. A gente encontra diversas pessoas, não aqui, mas eu encontro no meu conviver, que todas as vezes que a gente pergunta para essas pessoas: e aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Está difícil. Isso não é errado também, a gente ter os nossos cansaços, mas às vezes a gente encontra essas pessoas com complexo de um personagem antigo de desenho, não tão antigo assim, que era o Only. Lembra dele? Ó vida, ó céus. A gente de vez em quando encontra, só que é constante. E a impressão que dá é que as pessoas não conseguem se reencontrar no Espírito de Deus. Ou porque abandonaram a prática da oração, ou porque abandonaram a leitura das Sagradas Escrituras, ou porque perderam a fé. Estou dizendo que isso não é errado porque o profeta, num dia, fez cair fogo do céu. Aquele culto pentecostal. Caiu fogo do céu. E no outro dia, ele pediu para morrer. Porque essas coisas acontecem conosco. Mas aqui, a expectativa de se encontrar com Jesus, onde Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, tem que ser um motivo de alegria. E depois Noemi deu um outro conselho para Ruth: e põe os teus melhores vestidos. Eita, encontro, hein? Vocês já viram as filhas adolescentes ou jovens? A minha não, a minha vai casar com 56 anos. Mas as filhas que geralmente estão se preparando para encontrar com o namorado, ela vai, toma banho, faz escova, passa batom, passa maquiagem. Aí ela coloca um vestido, tira o vestido, coloca um outro vestido, tira o vestido, coloca. Nunca está bom o vestido. Aí ela vai na mãe, porque agora a minha está usando a roupa da minha mulher. Mãe, você não empresta uma roupinha para mim, que eu vou na casa de uma amiguinha? E é assim. Só que as vestes para a igreja do Senhor, quem dá é Jesus. Porque a sua roupa, ela vai estar com ruga. A sua roupa não vai estar de acordo com a necessidade do seu encontro, mas as roupas que Jesus dá, essas sim, são as roupas que nós nos vestiremos com a graça e com a sua misericórdia ao encontro de Jesus. Apocalipse 19, versículos 6 a 8 diz assim: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia!
Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Este vestido que Apocalipse está dizendo é o vestido da graça, é o vestido da misericórdia, é o vestido que foi colocado em Rute, uma pessoa que não tinha nenhum direito, que era totalmente excluída, que ela não era o povo escolhido. Deus entregou a ela um vestido para que ela se vestisse ao encontrar, ou próximo a encontrar com o seu noivo. Este vestido, a igreja do Senhor recebeu de Jesus. Ele é que nos forneceu. Se nós não tivermos ou não carregarmos essas vestes, Deus fará separação. Mateus 22, capítulo 12, diz o seguinte: e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai os pés e as mãos e lançai para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então os escolhidos receberão do Senhor uma veste resplandecente, sem ruga, puríssima, alva como a neve. Essas são as vestes que nós recebemos. Mas existe uma outra veste que a gente precisa tomar cuidado, é a veste de Naamã, que esconde a pureza ou a impureza toda por dentro da roupa. E aí a gente tem que se olhar para ver quais são as roupas que nós estamos utilizando. Se é uma roupa imperial e imponente por fora, mas leprosa por dentro, nós devemos refletir sobre isso. Naamã foi até o profeta para ser curado da sua lepra. O profeta falou assim: não, está tudo certo, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes lá e você vai ser curado. Ele falou: o quê? Existem rios lá de onde eu venho, muito melhor que esse rio aí. Tudo bem. Se você quiser, está aí. Se você não quiser, pega as suas coisas, monta o seu cavalo e volta embora. Mesmo assim ele foi. E ao ele tirar a sua roupa, as suas vestes, ele conseguiu demonstrar a sua impureza. Às vezes a gente precisa chegar na frente do espelho, meus irmãos, e tirar as nossas vestes para poder enxergar e mostrar a Jesus as nossas impurezas. Porque é esta a igreja que o Senhor virá buscar, limpa por dentro e por fora. No primeiro milagre de Jesus, no Caná da Galileia, num casamento, acabou o vinho. Aí a mãe de Jesus chegou para Jesus e falou assim: meu filho, acabou o vinho. Aí ele vira para a mãe dele e fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ela vai até as pessoas da festa e diz o seguinte: façam tudo o que ele disser. Jesus levanta a voz e diz: pega as suas talhas e encham do quê? De água. As talhas eram de barro. Alguns estudiosos vão dizer que a figura de Maria era a figura do povo de Israel. Deus estava sem falar com esse povo há bastante tempo. Era o período interbíblico, 400 anos aproximadamente. Voltou a falar através de João Batista como precursor de Jesus. Então Jesus estava dizendo, não para a mãe dele, mas estava dizendo: povo de Israel, que tenho eu contigo? Vocês não me ouviram, vocês caíram em idolatria, vocês estão corrompidos, que tenho eu contigo?
E aí, graciosamente, ele pede para que as talhas fossem cheias de água. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos dessa água interna, porque nós somos vaso na mão do olheiro. E quando nós somos vaso na mão do olheiro, Deus molda o vaso por fora, e Ele coloca a mão na água e molda o vaso por dentro. Nós precisamos tirar as nossas vestes e encontrar as nossas impurezas, porque graciosamente o Jesus já nos chamou, já nos escolheu, já nos trouxe salvação, mas para isso precisamos andar diariamente em santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Não sou eu que estou dizendo também, é a Bíblia. Vamos orar? Pai, aqui fica, Senhor, nosso clamor, ó Deus. Como nós cantamos agora, faz em nós um coração novo, Senhor. Um coração para a Tua glória, para o nosso caminhar. Abençoa, Senhor, o Teu povo e traz sobre nós a Tua esperança, a Tua graça e a Tua misericórdia abundante. Eu queria lhe pedir, Senhor, aviva, Senhor, a Tua obra. Traz avivamento, Senhor, à Tua igreja, para que o Teu Espírito possa andar com liberdade e agir da forma e conforme a Sua vontade no nosso meio. Renova, Senhor, os nossos corações. Renova, Senhor, o nosso caminhar. Renova, Senhor, os nossos atos. Permita, Senhor, que nós nos banhemos e limpemos as nossas impurezas diariamente. Permita, Senhor, que nós sejamos alegres ao esperar a Tua volta para resgatar a Tua igreja e morarmos eternamente contigo, ó Pai. Permita, Senhor, que nós possamos honrar as vestes que o Senhor tem nos dado, mantendo-as, Senhor, limpa, mantendo-as, ó Pai, sem ruga, sem mácula nenhuma, sem nenhum tipo de mancha, ó Pai, para que o Senhor possa se agradar da Tua igreja. É bem verdade, Senhor, que nenhum ato que nós realizamos aqui na terra fará o Senhor mover uma só mão em função da nossa salvação. Mas o que eu peço, ó Pai, é que o Senhor mantenha a Tua igreja nos trilhos, que mantenha a Sua igreja próximo a Ti, que mantenha a Sua igreja, ó Pai, ouvindo a Tua voz, que mantenha a Sua igreja, Pai, pregando o Teu evangelho de vida e de vida eterna. Nós sabemos, ó Pai, que o Teu evangelho, ele não é um evangelho simples e ele não é um evangelho de comodidades, ó Pai. O evangelho trazido e entregue a nós é um evangelho de responsabilidade. Responsabilidade com a Tua palavra, com os Teus princípios e principalmente com o Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém.